Amém. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus. Aleluia. Não há outro. Fala para o teu vizinho. Não há outro a não ser o nosso Deus. Aleluia. Não há outro. Você pode abrir a palavra de Deus em Números. Números capítulo 13. Deus tem algo especial para você hoje à noite. Por isso que é importante que você preste atenção, veja aquilo que Deus realmente tem. Números capítulo 13. Os 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Números 13, vamos ler os primeiros 3 versículos e depois vamos para o 25. Todo mundo encontrou? Amém? Primeiro versículo diz: Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. E todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Agora, versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. 13 e 26. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E Cádiz deram-lhe conta a eles toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Nequeb, os heteus, os jebuseus e os amorreus também na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribanceira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque mais forte do que nós. E disse diante dos filhos de Israel, e inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vinha nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Querido Deus e nosso Pai, nós louvamos. Este é um texto maravilhoso para mostrarmos a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua soberania, a Tua grandeza, e a palavra final é sempre do Senhor. Quando o Senhor nos envia, nós somos mais do que vencedores. Este texto mostra que para Deus não há gigantes, não há guerra que Ele não possa vencer.
não há inflação, não há roubalheira que Ele não possa executar ou eliminar. Nós cremos, ó Pai, na Tua vitória e na conquista, aquilo que o Senhor tem preparado para o Seu povo. Envia Teu Espírito Santo para nos iluminar, nos guiar e nos convencer de que este texto nos mostra a soberania de Deus em nome de Jesus. Aquilo que Ele promete, Ele também cumpre. Nós agradecemos em Teu nome. Amém. Hoje, nós vamos falar sobre conquista. E hoje houve em Barcelona uma grande festa, porque o Barcelona Esporte Clube foi campeão do mundo, no Mundialito, onde ele venceu os hermanos de 2-0. Mas eu quero ilustrar isso, mas não foi apenas um jogador, foram 11 jogadores. Foi uma equipe que atuou sob o comando de um técnico, que eles foram fiéis àquilo que ele ensinou, como deveriam de jogar, como era interessante e indispensável para esta conquista se doar, sacrificar e obedecer às ordens que ele deu, talvez a última palestra no vestiário. E eles conquistaram, para eles hoje naquele país é uma festa total. E podemos imaginar, mas só que esta festa vai acabar. O povo vai esquecer, porque ano que vem teremos um outro campeão. E aquilo que nós conquistamos materialmente, numa hora para outra, nós esquecemos. E eu gostaria de ilustrar. Aqui nós temos duas pessoas que lutaram muito. Duas pessoas que obedeceram à voz do comando que era Moisés. Deus falou, envia 12 espias. Eles haviam saído do Egito, estavam agora no deserto, mas Deus havia prometido a terra prometida. E o que aconteceu? Ele envia 12 homens, e eram líderes. E aí nós podemos perceber, ele os enviou, porque nos diz o primeiro ponto, eu gostaria de dizer, primeiramente, Caleb era um homem corajoso, e com um coração, um homem de visão. Ele via pela fé lá na frente, atrás dos horizontes. E aí o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, obedecer à escolha de Deus. Porque foi Deus que escolheu estes homens por meio de Moisés. E a obediência requer o quê? Simplesmente uma resposta imediata. E eles foram os 12. E nos diz então a palavra de Deus que eles foram espiar. Mas eu quero ilustrar uma outra coisa, como é importante obedecer à voz de Deus. Como é bom obedecer quando nós recebemos uma mensagem. Lembre-se, há 15 dias atrás, o pastor Arthur falou sobre a viúva de Sarepta. Veio, ela estava morrendo. Ela só tinha um pouquinho de comida. Seria hoje para nós assim, meia boca só. Iria morrer a mãe e o filho. Mas aí apareceu um profeta e ele dá uma ordem. Ele simplesmente diz, na maior crise, ele diz, vai e faça um bolinho para mim. Humanamente impossível, é uma humilhação. Uma viúva, havia perdido o marido, agora os dois iriam morrer. Chega um homem de Deus e diz, o restante que você tem é para mim. Mas ela não questionou, guardem isso, porque ela obedeceu imediatamente. E ela nos diz a palavra, vai e cumpre aquilo que eu falei. Como Moisés falou, vão espiar a terra. E os 12 foram. Depois ela diz para a viúva, volta e traga esta comida para mim, porque nunca mais vai faltar comida na tua mesa. Amém? E sabe o que aconteceu? Durante os 3 anos e meio de seca,
ela nunca teve problema, porque ela teve fartura. E a Bíblia nos diz nunca mais, porque ela obedeceu imediatamente e fez o impossível, mas ela obedeceu. Se você crê que obedecendo, uma obediência imediata traz resultados iminentes e resultados que nós não podemos imaginar, pode aplaudir este Deus. Desta maneira, eu gostaria, hoje à noite, convidar você como uma equipe para nós conquistarmos aquilo que Deus planejou. Não é para uma pessoa, mas é para todos nós. E a palavra de Deus nos diz então o seguinte: obedecer no envio para a missão, espiar uma terra que tinha mais ou menos 300 quilômetros quadrados. Isso significa mais ou menos de Rolândia a Ponta Grossa, para a direita, para a esquerda, para o leste ou para o oeste, tanto faz. Ele precisava de espiar esta terra. Isto levou então 40 dias, mas fazer o quê? Como é a terra, se é montanhosa, se existem rios, lagos, florestas, bosques, lagos, como é a terra, com pastagens, lavoura, quais são os frutos, qual é o povo, se é forte, se é fraco, como são edificadas as cidades, as construções, as fortalezas. Era uma pesquisa geral para saber na hora que eles iam entrar. Estavam preparando, assim como mencionei, o Barcelona se preparou para essa grande conquista hoje. E ele também enviou estes homens, e nos diz então a palavra de Deus que eles foram espiar. É por isso que nós precisamos conhecer a terra prometida. Precisamos, pisar na terra prometida, porque Deus falou, quem vai pisar? Os que pisarem na terra prometida, vai ser deles. Isto era para todo Israel e toda a sua descendência para sempre. E o que aconteceu? Eles foram e espiaram a terra. Eu quero ilustrar isto hoje também para nós. Muitas vezes você é enviado pelos pastores, pelos líderes de realizar uma tarefa, mas vai em obediência imediato, porque isto vai trazer resultados para a sua vida, para a sua família, para a sua firma, aonde você colocar as tuas mãos. E aí nos diz então a palavra de Deus, eles retornaram no versículo 25, com frutos maravilhosos para compartilhar. Quer dizer, a palavra nos diz, eles trouxeram uva que precisava de carregar em 2, de tão grande que era. Talvez é um parente do Itu, né? Que tudo é grande lá, né? Mas era a terra prometida, porque Deus só promete o melhor. Deus não dá sobras, não dá aquilo que resta, mas Ele dá em abundância. Amém? E aí os frutos maravilhosos que eles começaram a relatar. E aí nos diz então a palavra de Deus, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Então eles retornaram compartilhando, mostrando para todos aquilo que havia na terra, além descrevendo toda a parte de geografia, parte geográfica. Mas o que nos diz então aqui a palavra de Deus? Todos nós devemos dar um retorno com otimismo. E eles então, os dois, Josué e Caleb, eles primeiramente esperaram que os 10 dessem o retorno, fizessem uma avaliação. E aí aconteceu que eles só viram gigantes. Fala comigo, gigante. Eu sou um gigante nas mãos do Senhor. Não depende da minha estatura, mas eu sou um gigante nas mãos de Deus. Porque eles falaram, nós somos como um gafanhoto nas mãos deles. Então, talvez um falou gafanhoto, o outro já falou gafanhotinho, daí foi inuinho e foi indo, quer dizer, diminuindo cada vez mais. Não, nós nas mãos de Deus somos gigantes, nós somos invencíveis quando nós cremos
naquilo que diz a palavra de Deus. Ele falou, esta terra é sua, é para toda a sua descendência. Por isso que nós precisamos levar o povo, sonhar conosco, para a conquista, porque após a conquista vem o quê? A colheita, é o tempo. Nós precisamos conquistar, lutar, nos entregar. Precisamos ter toda a confiança. Em segundo lugar, confiar com otimismo na conquista. Leia comigo, confiar com otimismo na conquista. Então nós precisamos saber o que nós queremos. Nós não podemos nos entregar, porque a palavra nos diz, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente, fala comigo, certamente, vamos e venceremos contra ela. Quer dizer, nós vamos e vamos vencer contra ela. Quer dizer, não interessa as pessoas. Aqui eu quero fazer uma observação. Há momentos que você, quando você ouve uma pessoa falar, você tem de ser ousado como foi Caleb e Josué. Cala a boca. Pode ser forte para você. Fecha a boca. Se você não tem bênção para contar, então isto não quero saber. Estes 10 envenenaram milhares ou milhões de pessoas. Todos eles morreram porque deram ouvidos para o pessimismo. Há momento que você deve ser determinante, como um gigante nas mãos de Deus e dizer, quieto, isto não quero ouvir. Não edifica a minha vida, então eu não quero ouvir. E o que não edifica, não fale, meu irmão. Porque você joga um veneno que simplesmente não é mais retirado. Depois, quando Josué e Caleb falaram, disseram, calai-vos, a terra é boa, era tarde demais. É uma lição para você, aprenda isto ainda este ano, para entrar no ano de 2016, como Josué e Caleb, com força, com poder, com convicção, com coragem. Ele diz, eia, vamos juntos na conquista, coragem e ânimo. Anime teu irmão, anime teu irmão, a tua família, os teus vizinhos, na tua célula, onde você estiver. Eia, vamos juntos conquistar o nosso pé de meia. Fala, nosso pé de meia. Quem não quer isso, né? Todos nós queremos, mas era isso que Josué e Caleb estavam indo nesta direção para conquistar aquilo que era de herança. Eia, vamos tomar posse da terra. O que você precisa tomar posse hoje? O que ainda você não conseguiu em 2015? Ele não terminou. Temos mais 11 dias. O que você precisa tomar posse? Mas depende muito de você. Deus tem tudo para dar, mas exige uma atitude da sua parte. Da nossa parte, dizer, eu quero isto em nome de Jesus. Eu vou ser fiel, eu vou conquistar, eu vou tomar posse disso. Eia, vamos tomar posse da nossa saúde, irmão. Amém? Nós vamos tomar posse da nossa saúde, vamos tomar posse vamos tomar posse aquilo que Deus tem preparado para 2016, porque nós queremos colher muito, porque estamos semeando corretamente. Eia, não vamos nos deixar intimidar pelos abortivos, que falam, não vai dar certo, eu já tentei tantas vezes, com ele não deu certo, com ela não deu, não me interessa, cala a boca, eu vou, se você quer ficar, fica, mas eu vou prosseguir, eu estou com o Senhor, eu estou com Deus, e não vou me deixar intimidar, eu vou prosseguir, porque isto é para mim. Não vamos nos deixar influenciar pela multidão. Eles ficaram com medo, mas Josué e Caleb não. Isso significa a presença de Deus, a ousadia de Deus, a conexão que ele tinha com este Deus, porque na época não tinha celular, não tinha tablet. Eu quero dar um parênteses agora para com os pais. Compre tablet,
Compre celular para as crianças pequenas. E tira um dia deles para ver o que vai acontecer. Tem tempo, horas e horas para isso. O tablet que você deu, ou o celular, não sou contra. Primeiro, não precisam. Em segundo lugar, eles leem a Bíblia quando eles mexem com o tablet. Você não tem mais comunhão. Você está conversando com as pessoas, estão lá. E a Bíblia onde fica? Na época de Josué e Caleb não tinha isso. Mas conhecia muito bem a Bíblia. Conhecia a presença de Deus. Conhecia as promessas de Deus. E é por isso que nós não devemos nos deixar influenciar pela multidão. Caleb ensina que sempre surgem dificuldades no caminho, mas Deus remove os obstáculos quando obedecemos a sua voz. Porque Deus sempre nos mostra a verdade com provas incontestáveis. Os espias trouxeram a uva, era apenas um fruto da terra. Quer dizer, mostrando, além de falar, era algo visível para que eles crescem. E Caleb foi, ainda diz mais, Caleb foi uma voz profética. Profetize, eu sei de muitas pessoas. Se você de criança começa a profetizar toda noite, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você vai vencer na vida, você vai servir a Deus, isso vai acontecer. Mas se você falar o contrário, que eu não sou dos 10, mas sou dos 2, Josué e Caleb, que não deixo me intimidar, e nós não devemos fazer mesmo, mas profetizar nas famílias. Talvez a pessoa está desanimada, está derrotada, está com problemas. Então não fala do seu problema, mas fala de aquele que resolve o problema, que é Jesus Cristo. Fala com otimismo, profetiza na vida dela. Aquilo que foi falado para a irmã, aquilo está gravado. Isto vai acontecer na sua vida. Pode crer isto em nome de Jesus. Porque desta maneira Deus nos mostra que nós precisamos falar com convicção. E ainda no 7 a 9 diz, o Senhor nos fará entrar nesta terra que é muitíssima boa. O Senhor vai nos fazer entrar. O que Deus está dizendo? Você vai entrar, você vai conquistar, você vai colher o que você nunca conquistou e colheu em 2016. Amém? Amém. Pode aplaudir também. Isso. Não é só quando o time joga, pode aplaudir. Você vai conquistar. E ainda mais. Diz primeiro as promessas. O Senhor diz, vocês vão entrar na terra prometida. O Senhor é conosco, diz no versículo 8. Não temais. Não tenha medo. Não tenha incerteza. Com Deus não há medo, não há incerteza. E ainda a terceira promessa, o Senhor apareceu na tenda perante todos, e Deus está conosco. Talvez eu já falei isso uma vez, mas como tem gente nova, eu vou falar de novo. Um rapaz não queria ir na igreja. Aí o sitiante falou assim, não vai comigo. Não, eu preciso cuidar da criação, eu preciso cuidar da minha casa. Aí eu disse que o sitiante falou o seguinte, não, Jesus está aqui. Jesus vai cuidar, pode ir comigo tranquilamente. Você garante? Eu garanto. Aí estava falando no final, na metade da pregação, o pastor falou assim, Jesus está aqui para te abençoar. Ufa, lá vai a minha criação. Como é que, se ele está lá e como é que está aqui, né? Porque ele não entendia. Jesus está em toda parte. Ele cuida da sua casa como ele está aqui conosco nesta noite. Nós precisamos profetizar, lembrar sempre daquilo que Deus prometeu, das coisas boas. O mundo já tem o suficiente, por isso nós precisamos conhecer mais e mais, lembrar daquilo que Deus realmente tem, para ver a realização da palavra profética. Caleb era tão visionário, com uma visão tremenda, que também Josué, que ele já antevia, ele deu só notícias boas, sabia, ó, lá vai ser o meu lugar, na minha família, da minha descendência. E no final, o que vai acontecer? O quarto e último ponto. Pode colocar.
O último ponto nos fala, versículo, Deus sempre nos surpreende. Ou ainda podíamos dizer, tomar posse e o quê? E colher. Tomar posse e colher, se alguém, os que estão anotando podem anotar. Tomar posse e colher, porque as escolhas determinam o nosso futuro. Aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E Deus tem grandes coisas para todos nós. Eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente vamos vencer os gigantes. E sabe quem eram os gigantes? Eram parentes de Golias. Mas se Davizinho era 1,70 mais ou menos, 1,68, venceu o homem de 2,5, porque era o Senhor. Então para nós não tem gigantes, para nós não tem montanha, não tem barreira, porque Deus é que faz, e Deus fará isto em nome de Jesus. Caleb foi fiel a Deus e fiel à cobertura, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Deus falava, ele ouvia e praticava. O pastor falava, ele obedecia e ia e trouxe boas notícias. Os fiéis participam das conquistas, porque lutam, são perseverantes. Os ouvintes só ouvem a realização. É uma grande mudança. Você ajudar, estar junto na conquista, junto na hora de você vencer, ou você só ouvir de outras pessoas. É muito importante a conquista da terra prometida. Eu gostaria de trabalhar agora com a conclusão, onde nos diz, a maior conquista é a vida eterna. É a maior conquista. A Bíblia nos diz, a vida eterna é esta, que conheço a Deus como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo que Deus enviou como verdadeiro. Vou ler. A vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único, verdadeiro, e a Jesus Cristo que Deus enviou. Isto nos mostra o quê? Que Deus realmente, nós vamos conquistar e vamos o quê? Simplesmente colher, porque a vida eterna nos leva na presença de Deus. É uma conquista que é pela graça de Jesus Cristo. É algo que nós não merecemos, mas é Jesus que morreu na cruz para nos perdoar e salvar. Esta é a maior conquista que nós podemos ter, e a colheita é a salvação, é a vida eterna. E ainda diz mais, a conquista em servir o Senhor até o final. Caleb diz, eu fui fiel, perseverante até o final. Eu fui perseverante em servir até o final. Então não é somente começar, mas é continuar, ir até o final. E a palavra de Deus nos mostra, em Apocalipse nos mostra, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós somos fiéis até a morte, vamos receber os prêmios, a coroa da vida, tantas surpresas nós teremos na eternidade. Então, eu quero dizer, não desiste do caminho de Deus. Agora virão as festas, cuide com o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Festejo mesmo agora nos próximos dias, no final do ano também, com os parentes, mas não perco os cultos na casa de Deus. No domingo que vem é o último culto. É importante, então nós precisamos o que? Servir e perseverar até no final. Ainda nos diz, conquista da nossa herança e dos nossos filhos. Certamente a terra em que colocares o pé será tua, nos diz no 14, versículo 9. 14, versículo 9, pode passar. Lá nos diz, certamente, a terra em que colocar os pés será tua. Será também dos teus filhos em herança para sempre. Note o que Deus está prometendo para a sua geração, para os teus filhos e para as gerações futuras. O presidente da Argentina, Maurício Macri, falou na posse o seguinte: precisamos deixar uma boa herança para os nossos filhos. Precisamos deixar uma segurança confiável para os nossos filhos. Falou como evangélico,
aquilo que nós cremos, aquilo que está escrito na palavra de Deus. Onde há segurança, se não é na presença de Deus, na casa de Deus? E qual é a herança que nós podemos deixar para os nossos filhos? É aquilo que nós estamos realizando hoje. Precisamos deixar uma boa herança. E ainda diz mais, a segunda conquista seria de estarmos vivos. No 14:10 diz, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Agora tenho 85 anos, fala comigo, 85 anos. Que maravilha! E ele diz aí no outro versículo, eu estou pronto para a luta, para a batalha, tanto para sair como para entrar. Ele estava forte, estava firme. Isso nos mostra quão grande é realmente este Deus. A conquista de estarmos vivos, você sabe o que aconteceu na Espanha, aquilo que aconteceu em Minas. Hoje você pode estar aqui, amanhã hoje já era. Então é um milagre nós entrarmos em 2016 com vida. Primeiro temos a vida eterna, que é Jesus. Agora estarmos vivos para servirmos este Deus maravilhoso. Caleb, para mim, era um líder maromba. O que é maromba? Um cara forte, mais ou menos como o pastor Arthur, olha os músculos dele, ó, forte, né? E outros mais. Mas não foi isto que conquistou a terra prometida. Não foi isso que conquistou o coração de Deus. Não foi isso que o levou na terra prometida. Porque ele era espiritual, a Bíblia nos diz, ele tinha um espírito diferente. Ele tinha um espírito diferente dos demais. Ele não se deixava manipular pela multidão, ou pelos pessimistas, ou pelos abortivos, que sempre falam o contrário. Ele simplesmente estava firme no Senhor. Ele tinha um espírito diferente. Eu falo também para o teu vizinho, tenha um espírito diferente. Profetize só coisas boas. E você vai colher, em nome de Jesus. A conquista de recebermos a bênção, no versículo 14, versículo 3 diz, Josué abençoou a Caleb. Josué abençoou a Caleb no Monte Horebe. Ele recebeu este monte como herança, porque ele foi fiel e Deus havia prometido. Mas agora você pode imaginar, quando você tem 85 anos de idade, fala 85 anos, ainda vou estar forte. Aí vem o pastor, o profeta de Deus, e vai orar por você, vai te abençoar, vai desejar a bênção de Deus. Foi o que aconteceu com ele. Desde o começo até o final, ele tinha a presença de Deus. Ele simplesmente tinha aquilo que ele semeou, ele estava colhendo. Quando nós semeamos, nós vamos colher. E ainda tem mais, a conquista da proteção. Morou no meio do povo, conforme Josué 15, 13. O que aconteceu? Vamos ilustrar. Vamos fazer o seguinte. Aqui era o Monte Horebe. Caleb simplesmente morou aqui com sua família. E sabe o que aconteceu? Todos os da tribo de Levi moraram em volta, perto dele. Para quê? Para proteger este abençoado. E eu penso assim na comunidade. Continue a ter um espírito diferente. Perseverar em seguir o Senhor, perseverar para deixar um futuro para seus filhos também na colheita. O que vai acontecer? Você vai ser abençoado até o último momento, seja 85, seja 90, seja 100 anos de idade. É isto que Deus está propondo para você hoje. São colheitas e mais colheitas que Deus tem. E a Siloé está pronto. Eu quero só ler ainda um versículo antes de terminar. Como realmente é maravilhoso amar e servir este Deus. Nos diz a palavra de Deus o seguinte, em Josué, capítulo 14, eu vou ler, não está lá, tá? E agora o Senhor me conservou em vida,
como prometeu há 40 anos, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Mas depois tem um outro texto que eu gostaria de ler, que mostra o seguinte, no capítulo 5. Então, pois, os filhos de Israel, acampados em Gilgal, já estavam e celebraram a Páscoa. No dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. Olha só agora. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos, cereais tostados. Comeram neste dia, mesmo dia, no dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra. Quanta coisa boa a gente podia tirar. Assim que eles entraram na terra prometida, o maná parou. O maná era a mesmíssima coisa durante 40 anos. Sempre a mesma coisa. E Deus está dizendo hoje à noite para você, 2016 você não vai comer aquele maná, que você sempre comia, sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina. Mas você vai colher e comer dos frutos da terra, daquilo que Deus preparou, porque Ele tem o melhor. Se Ele fez isso para Caleb, toda a proteção, sendo guardado pelas pessoas como nós guardamos vocês, os pastores, a equipe, os líderes de célula, guardam os membros, assim Deus está dizendo, esta mudança da conquista vai acontecer para você colher aquilo que você semeou, e você vai colher do fruto da terra, daquele local, e no momento esta é a sua terra onde você está ouvindo, você está sendo edificado, você está sendo animado, você está recebendo orações, incentivo, otimismo, para você crescer, perseverar e servir este Deus maravilhoso, e assim Deus deseja no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua firma, onde você trabalha, Deus quer que você vai comer daquilo que Ele realmente preparou para você em 2016. Os frutos da terra, fala comigo, os frutos da terra, coisa fresca, fala assim, coisa fresca, coisas novas, coisas diferentes, colheita diferente, em nome de Jesus. Pode aplaudir este Deus, aleluia. Queria, antes de orar com você, várias coisas foram faladas nessa noite pelo nosso pastor, mas uma delas fala que as nossas escolhas determinam o nosso futuro. Enquanto a grande maioria foi para o pessimismo, foi para as notícias, foi para os jornais, foi para as novelas, foi para a corrupção, um homem se levantou naquela geração e fez a diferença. E eu tenho certeza que eu estou olhando para homens e mulheres que vão fazer a diferença, que vão se posicionar de forma diferente. Não é fácil nos posicionar em Deus, mas aquilo que o Senhor nos pede, aquilo que é feito com força, com sofrimento, gera frutos extraordinários. Então eu quero te convidar agora a você orar, levantar a tua mão, se você está perto da tua família, pegar na mão da tua esposa, do teu filho, e começa a declarar a presença de Deus sobre a tua casa. Começa a declarar: Senhor, 2016 vai ser um ano novo, porque eu decido ser um novo homem, uma nova mulher, me posicionar na tua casa, amar a tua casa, e contra a maré de pessimismo, mas avançar. Quando tudo é contrário, declarar que o Deus é poderoso e Ele é fiel sobre nós. Ergue a tua voz, ergue a tua voz.
Senhor Jesus, nessa noite com as nossas mãos levantadas, nós declaramos que Tu és poderoso, que Tu és capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Senhor, nessa noite, Senhor, unimos as nossas vozes, unimos a nossa fé e declaramos, Senhor, que queremos a partir de hoje fazer novas escolhas, escolhas pautadas em Ti, escolhas que priorizam o Teu reino. Senhor, gera em nós esse espírito excelente de Caleb. Gera em nós, Senhor, homens e mulheres ousados na Tua presença, que não retrocedem, que não são levados por vento de doutrina, que têm suas casas plantadas na rocha, onde a tempestade pode vir, mas nós estamos seguros, Senhor, porque Tu és a nossa torre forte, Tu és a nossa proteção, Tu és aquele que nos acalma, Tu és aquele que cuida de nós, Senhor. Assim como Caleb, Senhor, nós queremos viver todos os nossos dias servindo ao Teu nome, servindo ao Teu reino, sendo protegidos pela Tua presença, e temos as nossas gerações plantadas aqui na Tua casa, Senhor, que as nossas gerações cresçam seguros nesse lugar, Senhor, e avancem cada vez mais. Abençoamos essa semana, abençoamos as festas dessa semana, Senhor, e pedimos, ó Pai, que em cada lugar onde nós estivermos, Senhor, resplandeça a Tua luz, que nós consigamos fazer a diferença nas nossas famílias, que as nossas famílias vejam, Pai, que há um espírito diferente e excelente em nós, Senhor. Abençoamos com a Tua paz, com a Tua graça e com a Tua proteção cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas? Aleluia, aleluia. Que Deus te abençoe. Não esquece de dar pelo menos uns 50 abraços, falar que tenha um espírito excelente, e pegue o marca-página para você levar com o tema do ano já para a tua casa, em nome de Jesus. Uma semana abençoada para você.